Ei pessoal, último vídeo da série, eu sei que vocês estão adorando, então eu continuo com Carlos Eduardo Boechat e a conversa hoje é sobre intraempreendedorismo. Ótimo tópico, inclusive é tema do livro que eu estou escrevendo que eu vou lançar no final do ano. Intraempreendedorismo, eu diria que hoje é a característica bastante desejada das organizações. De fato, a gente acaba vendo que o intraempreendedorismo ele pode ser um acelerador da inovação na indústria. É curioso, o pessoal me pergunta, o fato de eu já ter empreendido, primeiro ter sido executivo, depois empreender, depois voltar a ser executivo e intraempreender, então sempre gera essa curiosidade entre o intraempreendedorismo e o empreendedorismo, né? O que eu digo é o seguinte, o intraempreendedorismo é o empreendedorismo corporativo, você está empreendendo dentro de uma organização que você trabalha. Para isso é importante você pensar em algumas características, né? Eu sempre, pelo menos no meu caso, desde que eu era estagiário, eu trabalhava com uma questão que é pensar como se a empresa fosse minha, né? Trabalhar como se a empresa fosse minha, que hoje em dia fala-se muito no tal do ownership. Então essa é uma característica. Um outro ponto super importante que eu comento é a questão da determinação e resiliência. Então, de fato, você não parar no primeiro não. Imagina, a gente acorda com um monte de não e vai em busca do tanto de sim ao longo do dia. Então, de fato, a gente tem que ter essa característica de batalhar, de ser determinado, ser resiliente. Se você acredita naquilo, lute por aquilo. Então, acho que faz muito sentido. O fato da colaboração, você pensar que intraempreender, inovar e tudo mais, não é uma agenda de um herói, de uma coisa desse tipo. Na verdade, é uma colaboração, você vai trabalhar com mais pessoas. Muitas vezes, a gente fala assim, mas quem que é esse intraempreendedor? Você tem alguns tipos de intraempreendedor, eu vou tentar resumir aqui talvez em 3 tipos, né? Um que eu comento bastante, o pessoal fica às vezes assustado quando eu vou dar alguma palestra, né, sobre o tema, fala assim, tem um advogado, cara, assim, um advogado. Não, tem um advogado que é aquela pessoa que luta pela empresa, que batalha, luta pelo cliente, vai lá, vai provocar a organização, vai provocar as áreas, a mudança. Então esse também é um intraempreendedor. Outro é aquela pessoa criativa, aquela pessoa que realmente tem as ideias, que consegue pensar fora da caixa, isso também é super importante. E tem uma outra pessoa, um outro personagem, também intraempreendedor, que é aquele que executa, que consegue de fato colocar em prática aquela ideia que foi gerada, que não necessariamente é dele, então de fato consegue realizar. Então eu diria que aqui são 3 tipos, resumindo, né? Claro que cada um coloca de alguma maneira isso, mas o intraempreendedorismo ele é uma agenda que ele precisa também ter uma questão de processos bem estabelecidos dentro da mineradora, da siderúrgica, por aí vai. Então não adianta, você tem que criar um ambiente para isso, você tem que criar um canal de comunicação aberto, como que você permite que o ambiente seja propício para isso. Porque você pode colocar de repente uma pessoa super empreendedora, intraempreendedora, mas se ela tiver com todas essas amarras, todas aquelas burocracias, sufocada, vai ficar difícil a geração de resultados. Então, muitas vezes a gente vê situações onde o intraempreendedorismo ele pode ser uma alavanca para um novo business, pode ser a geração de um novo negócio. Se você olhar, por exemplo, Post-it com a 3M, dentro do próprio Google, né, já saiu Gmail, um monte de coisa. Você pega, por exemplo, sei lá, dentro da Sony, você teve a questão do PlayStation. Então você tem vários exemplos nesse sentido. A gente acha que esse é um tema novo, né? Na verdade, Pinchot, na década de 70, trouxe esse termo. Depois ele publicou isso num livro. Em 1985, Steve Jobs usou numa entrevista que ele participou. E agora a gente vê como uma característica bastante desejada. A última pesquisa que eu vi, depois eu posso até pegar a fonte exatamente, compartilho com vocês, mas que eu tinha visto que 62% das organizações desejam ter intraempreendedores dentro do seu quadro. Então, é algo bem relevante. E eu acho bem interessante a sua fala de que não adianta ter se você não der espaço, se não der voz para que isso aconteça, né? E eu acho que faz muito sentido também, quando a gente fala sobre isso, com a questão da inovação.
Às vezes, porque o pessoal tem uma ideia de inovação que é meio, quase uma coisa da NASA, né? Para você inovar tem que ser uma coisa... Não, para você inovar tem que ser uma coisa diferente, né? Você está fazendo desse jeito. Se eu passo a fazer dessa forma e tem um outro resultado melhor, já é uma inovação. Então, acho que dá esse espaço para as pessoas, né? Dentro dessas... Na verdade, acho que até deveria ser uma agenda ao contrário, né? Não é dar espaço para é a empresa ter essa visão dessa necessidade, isso já está bem construído, né? Voltando à sua questão de planejamento. Exatamente. É interessante que esse tema, outro dia eu fui convidado pelo, não sei se vocês conhecem, né? Coworking 1510, C1510, em BH, na Savassi. Eles foram inaugurar um novo espaço e me chamaram para dar uma palestra justamente de como estimular ambientes inovadores através do intraempreendedorismo. Então tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui agora. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa para conversar, né? Mas nessa série são esses 5 vídeos. Eu só tenho a agradecer. Então, e vamos trazer mais projetos, né, sobre o tema. Eu que agradeço, Marcela, todo o público. Parabéns pela iniciativa, Academia de Mineração. Prazer estar aqui com vocês e sempre que for convidado, estarei aqui. Teremos mais projetos. Obrigada, pessoal.